Olá, gente. Hoje a gente vai fazer a revisão de um artigo que faz um comparativo entre o ultrassom e a radiofrequência. E o mais legal desse artigo, do que a maioria dos artigos que são apresentados, é que eles fazem análises bioquímicas. E o maior desafio é saber se, ao realizar um procedimento de perda de gordura local, que nesse caso é o abdominal, é saber se a gente vai ter alterações lipídicas ou não nesses pacientes. E quando a gente olha para esse artigo, o mais legal que ele apresenta é que nessas análises, já dando spoiler da conclusão, é que as taxas foram ínfimas de alterações lipídicas e o que teve alteração foram marcadores inflamatórios, mas só nas primeiras 4 horas para de lá. E o que foi feito, né? O artigo inicialmente ele vem falando sobre a questão da obesidade abdominal, da gordura localizada, e que alguns pacientes, por causa dessa gordura que é caracterizada como obesidade, pode apresentar outras comorbidades, como dislipidemia, resistência insulínica e até mesmo a aterosclerose, né? E aí entra justamente nessa discussão do risco que seria de se realizar esses procedimentos nos pacientes que tenham essas alterações. Né? Então, eles foram exatamente atrás do quanto de ácido graxo seria liberado na via sanguínea. E aí ele comenta sobre as formas de tratamento, comenta primeiro sobre ultrassom, e aqui, inclusive, ele fala do ultrassom não térmico, né, de baixa e alta frequência, e ele comenta sobre a técnica de Haifel, né, que seria utilizar um ultrassom focalizado para tratar esse paciente, principalmente para gerar essa morte celular, né, para gerar essa destruição do tecido. E aí depois ele vem falando sobre a radiofrequência, né, que a principal função é fazer essa polarização de átomos e moléculas, deslocamento de elétrons, para no final das contas aquecer o tecido. E através desse aquecimento gerar uma lipólise, enfim. E uma das coisas que ele também comenta é que quase não há relatos na literatura falando desses efeitos de técnicas não invasivas na redução de tecido adiposo para o equipamento de radiofrequência, que a maioria das aplicabilidades de artigos são para síntese de colágeno, né? Fazendo essa neocolagênese pelo estímulo de proteína em choque térmico. Então, ele quase não apresentou, quase não encontrou, na verdade, artigos que mostrassem redução de gordura localizada. E aí, qual foi o material, né, a população em si estudada nesse trabalho? Eles pegaram 60 mulheres que tinham baixo risco, através das diretrizes da Sociedade Europeia, e aí, dentro dessas 60 mulheres, eles dividiram, né, em 3 subgrupos. E aí, desses 3 subgrupos, todas essas mulheres tinham que ter uma gordura abdominal superior a 29%, através de avaliação de bioimpedância. E aí, como é que ficaram esses subgrupos, né? 20 mulheres por subgrupos, sendo que elas receberam no total 10 tratamentos. E aí foram 10 tratamentos feitos no intervalo de 3 vezes por semana. E aí, quais foram os tratamentos desses subgrupos? O primeiro grupo fez ultrassom terapêutico, ou seja, ultrassom de alta frequência, não focalizado. O outro subgrupo foi radiofrequência. E o terceiro subgrupo foi a união de radiofrequência com ultrassom. Eles não utilizaram o grupo controle, que é uma pena, porque seria um bom artigo, porque faria essa comparação se essas taxas também teriam não sido alteradas por um paciente que não foi submetido ao tratamento. Uma pena. E aí, o que eles fizeram, né? Eles utilizaram também 20 minutos de massagem com o aparelho, e quando foi feito com o aparelho de ultrassom, com um subgrupo só de ultrassom, essa massagem foi feita com o mesmo cabeçote, tá? Então, o que eles usaram? No tratamento de ultrassom, utilizaram um cabeçote com uma era de 38, com uma frequência de 1 MHz, que já está documentado em literatura, que 1 MHz, com uma dose entre 1 a 2 watts por centímetro quadrado, fazem efeitos realmente de morte celular, de cavitações instáveis, só que aqui eles optaram por utilizar uma intensidade de 1,4, ou seja, no meio do caminho ali. Eles não informaram se seria ultrassom contínuo ou não, tá? Mas acredito que pelos restantes dos estudos me parece ser um ultrassom contínuo. E eles utilizaram a radiofrequência com 1 MHz, com uma intensidade de 5 watts por centímetro quadrado, que ele fala mais lá para baixo que a potência utilizada era de 100 watts, então ele entregou ali uma energia até satisfatória. E no grupo que associou radiofrequência mais ultrassom, a Bain aplicou essa massagem de 20 minutos, né, para poder aumentar a vascularização do tecido. E os pacientes não mudaram nada no seu dia a dia. Então, sua alimentação, sua atividade física foram feitas de forma correta. Então, como é que eles fizeram a análise? Eles fizeram uma análise sanguínea, né, bioquímica,
dessas mulheres, desses grupos, antes de realizar o procedimento, depois dos 10 sessões, ou seja, no final da última sessão, recolheram sangue delas de novo, e 6 meses após a última sessão, eles fizeram de novo essa coletagem do sangue. E aí, o que eles foram analisar, né, com esse sangue? Eles analisaram leucócitos, glicose, insulina, PCR, CT, que é colesterol total, colesterol LDL, HDL, triglicerídeos. Então, ele foi verificar isso no sangue venoso em jejum. Então, a proposta é que ele fosse feito sem nenhuma ingestão alimentar por pelo menos 8 horas, e foi feita a verificação. E aí, o que eles fizeram de diferente também? Eles pegaram leucócitos e PCR e perfil lipídico, também foi repetido, 4 horas após o término da primeira sessão, para verificar se teve alguma alteração inflamatória ou lipídica ao final de uma sessão. Porque eles queriam verificar tanto do final da sessão, como depois, para ver se ocorria essa persistência de alguma alteração. E aí, o que eles corroboraram? Que dentro dos ácidos graxos que eles analisaram, foram 3 tipos: o oleico, o palmítico e o linoleico. Esses são os 3 mais característicos de ácidos graxos que a gente tem no organismo, principalmente no tecido adiposo. O que isso verifica? Né? O que isso varia, na verdade? A cadeia de carbonos que esse ácido graxo tem. Quanto maior a cadeia, mais reesterificação, ou seja, mais quebra por lipólise tem que ser feita para ocorrer esse vazamento lipídico, né? Vazamento do adipócito. Quanto menor a cadeia, menos necessidade, tá? E aí depois aqui ele fala todo como foi feito o exame bioquímico, né, dessa avaliação, a temperatura, qual tipo de tubo que foi utilizado, que parâmetros foi utilizado. E aí qual foi outra medida que eles fizeram? Foram medidas antropométricas. E aí eles verificaram a altura corporal, peso corporal, a circunferência da cintura e do quadril, para fazer uma relação depois que é a cintura e quadril, pegaram o percentual de gordura abdominal e o percentual de gordura visceral e a pressão arterial. Então, eles verificaram isso tudo para ter parâmetros de circunferência, para fazer essa relação de cintura e quadril, e fazer a verificação de massa corporal. Essa massa corporal de IMC foi feita por peso e altura, mas eles também verificaram porcentagem de gordura visceral e local através de bioimpedância, para poder verificar se tinha realmente uma quantidade de gordura, já que esse IMC é falho, porque muitas das vezes ele não leva em relação apenas à gordura, né? Às vezes aquele paciente tem uma massa muscular aumentada. E aí, quais foram os resultados que eles encontraram, né? Que as características clínicas antropométricas, laboratoriais da população estudada, junto com os efeitos de curto e longo prazo, para redução do tecido adiposo, não teve uma alteração tão significativa, né? Como ele mostra aqui nessa tabela. Então, se a gente olhar aqui, ó, linha de base, como eles estavam após as 10 sessões e após 6 meses. Então, a gente pega aqui o primeiro, que avalia peso corporal, não teve uma variação muito intensa. Então, o peso dos pacientes tiveram uma redução aqui, ó, de 68 para 66,7, mas não foi um peso tão grande perdido. Mas quando a gente olha, por exemplo, aqui, ó, quando ele mostra aqui, por exemplo, do PCR, que é a avaliação que a gente faz de processo inflamatório, ele se manteve qual? Então, assim, processo inflamatório que gerou ali foi até relativamente baixo, e ele mostra também aqui da alteração de LDL e HDL. Quando eu olho o LDL, não teve praticamente nada a alteração. Pelo contrário, ele até obteve resultado de redução, enfim, resultado, né? Após 10 sessões, ou seja, ele teve uma diminuída ali, mas nada que considerasse alguma coisa satisfatória, que trouxesse algum resultado. Triglicerídeo, ele teve uma redução aqui, ó, de 76 para 74, depois aumentou para 83, mas que também não corrobora com uma alteração muito grande. A pressão sistólica e diastólica também não teve uma grande variação. Insulina praticamente não mudou e a glicose periférica também não. Então, o que ele mostra? Que o tratamento de perda de gordura localizada com ultrassom, com radiofrequência ou com associação dos dois é bom, não é ruim em relação à liberação de triglicerídeo. Então, ele é seguro, pode ser feito nos pacientes que têm esse aumento de gordura localizada. E aí ele começa a fazer aqui os parâmetros inflamatórios. Ó, ele fez o comparativo após 4 horas para mostrar se
essa inflamação de pico ali, né? Poderia ser uma variação muito intensa, e mesmo assim não houve essa variação. Ó. O HPCR manteve, o CT também manteve, o HDL, que CT é colesterol total, tá? O LDL não teve uma variação tão significativa assim, e o triglicerídeo teve até uma redução, mas que também fica dentro da variância significativa, né? E a gente só considera uma avaliação realmente bem significativa se fosse um pouco maior do que 0,5. Então, o que eles chegam a definir ali? Que não houve diferença significativa entre as medidas antropométricas e bioquímicas basais dos grupos, mas que teve um resultado de redução. Né? Então, quando fez a verificação por olhar dos pacientes, todos eles tiveram redução da gordura localizada. Né? Aqui, foi encontrada a redução a curto prazo da circunferência da cintura para as intervenções de radiofrequência e radiofrequência associada, mas que não teve uma boa obturação usando apenas o ultrassom. E a longo prazo, nenhum dos métodos utilizados isoladamente resultou em redução da circunferência do quadril a longo prazo. Ou seja, ele teve uma redução, mas que não se manteve durante muito tempo. E a única redução que se manteve a longo prazo na frequência de 6 meses, né, após 6 meses, foi só com a radiofrequência. De resto, não teve. E aí, quando a gente vai olhando, ó, o peso das mulheres não variou, então ficou independente do grupo, né, se foi ultrassom, radiofrequência ou associado, não teve uma variação significativa. Quando fala sobre IMC, também, que se não mudou o peso, não vai mudar o IMC, a não ser que elas do nada crescessem, o que não vai acontecer, até porque pela idade que a gente viu ali em cima, não são crianças, são mulheres adultas. A circunferência da cintura também, então a gente não teve uma variação significativa. E aí o que ele mostra é que nos exames de sangue, esse nível de ácido gráfico, que era a maior preocupação deles, não mostrou nenhum efeito direto dos tratamentos, né? Nem precoce, nem curto prazo, independente desse tratamento que foi analisado. A única exceção que eles encontraram foi que um ácido gráfico de 12 carbonos, após 4 horas, houve uma alteração pequena. Cadê? Deixa eu ver se eu acho, porque está meio confuso aqui, ó. Poxa. Mas ele mostra que apenas os carbonos, né, apenas o ácido gráfico de 12 carbonos apresentou uma pequena alteração, mas que não corrobora com uma alteração tão significativa ao ponto de se tornar algo preocupante. Em compensação, todos os outros, independente do tratamento, independente do tempo, não apresentou nenhuma alteração, como apresenta nas tabelas aqui abaixo, né? Que ele pega cada um dos carbonos com os 3 subgrupos e vai fazendo análise 1 hora depois do tratamento, 4 horas após o último tratamento, e 6 meses após. E ele vai fazendo análise de todos eles, e a gente consegue perceber que não há uma alteração tão significativa assim. Ele faz em todos os carbonos até o de 20 carbonos, né? E aí, depois ele faz um resumo desses resultados. E aí, nos resumos dos resultados, o que a gente tem? Uma série de 3 tratamentos para redução desse tecido abdominal, utilizando ultrassom, radiofrequência ou ambos, resultou em um efeito, aqui ele fala cosméticos, mas seria um efeito estético, refletido na perda de peso e na redução do MC, ou seja, uma redução pequena, e a redução da circunferência da cintura também foi encontrada de pacientes que receberam radiofrequência ou as 2 intervenções, mas que não teve alteração dos pacientes que fizeram ultrassom. Um efeito estético de longo prazo, com pelo menos 6 meses, só foi alcançado com radiofrequência, que refletiu na redução do peso corporal, e IMC na circunferência da cintura. E nenhum dos tratamentos teve efeito direto, de curto ou longo prazo, no perfil lipídico, dos marcadores de insulina, dos marcadores inflamatórios, ou até mesmo na pressão arterial. Então, eles concluem lá no final, que na parte de discussões, eles começam a discutir que, por exemplo, se tivesse utilizado um grupo controle, talvez eles mostrassem que essa alteração realmente se mantém, que é igual a um paciente que fez ou não fez um tratamento, que eles conseguiriam, por exemplo, ter resultados melhores se utilizarem um ultrassom focalizado, que você teria ali uma redução maior, porque eu teria uma atuação realmente de uma morte celular, enquanto que o ultrassom terapêutico, na dose que eles colocaram, poderia não ter gerado uma captação satisfatória ao ponto de estimular uma apoptose ou uma necrose. E eles discutem que a radiofrequência que eles utilizaram, que foi uma radiofrequência multipolar, com megahertz, com uma potência de 100 watts, poderia ser não a melhor radiofrequência,
porque às vezes utilizando uma radiofrequência com resfriamento de superfície poderia gerar melhor conforto e chegaria a uma temperatura mais alta, poderiam chegar a uma necrose. Então, eles mostram só essas relações na discussão e, no final, eles concluem, aqui, ó, só para mostrar o que eu te falei, frequência de 1 MHz com intensidade 2, que é o que a gente mais encontra nas pesquisas, né, que induzem captação, mas eles utilizaram nesse método 1 MHz com 1,4, sendo ultrassom não focado. Então, eles supõem que o ultrassom não focado utilizado no presente estudo teve efeito mais fraco, tá? Então, não gerou uma captação satisfatória. E aí, ele também fala sobre a radiofrequência, com frequência de 1 MHz, com potência de 100 no método bipolar, ou seja, no próprio cabeçote saíam as duas frequências, né, as duas polaridades, positiva e negativa, e que apresentaram um efeito melhor do que o ultrassom nesse estudo, né? Mas falam principalmente nessa função de processo de remodelagem que o ultrassom pode fazer. Ultrassom não, desculpa, a radiofrequência. E eles começam depois a falar sobre associação, que a associação teve um resultado bem legal, justamente pelo fato do ultrassom acabar mobilizando mais a lipólise nesse caso, e aí a radiofrequência, como ela libera essa gordura, conseguir consumir essa gordura que foi liberada. E aí eles também falam com questões informativas e educacional sobre atividade física, né, como forma de melhorar esse consumo de ácido graxo e glicerol liberados. E aí o que eles falaram de limitação do estudo, como eu tinha dito, o grupo controle que eles não tiveram, que poderia ter sido elucidado essas alterações não observadas, né, que não teve alteração. E eles concluíram que os tratamentos para redução de tecido abdominal, com ultrassom, radiofrequência ou ambos, proporcionaram um efeito estético, como eles queriam, e o tratamento com a radiofrequência foi a modalidade mais eficiente, principalmente porque produziu esse efeito de longo prazo. E refletindo, né, nessa redução de peso corporal, IMC e RCQ, mas muitos fatores de riscos bioquímicos permaneceram intactos. Então, a radiofrequência se torna um tratamento seguro para perda de gordura localizada, né, e que o ultrassom só não pode chegar nessa conclusão porque não se teve um resultado tão satisfatório. Mas eles alegam que é muito cedo para determinar se o risco cardiovascular total foi modificado devido a um segmento relativamente curto. Ou seja, se esse período de só 10 sessões vai ser repetido em 20, 30, 40, ou se realmente, com esse tempo, eles conseguem garantir. E aí as técnicas utilizadas nos estudos não aumentaram o conteúdo de ácido graxo livre pró-inflamatório no sangue, como ácido araquidônico, o que sugere essa segurança do tratamento. Ou seja, eles não sabem se a longo prazo isso poderia dar algum problema cardíaco ou cardiovascular, como a aterosclerose, mas que a curto prazo esses ácidos graxos liberados, que foram bem pouquíssimo, não geram uma inflamação tão aguda a um ponto de gerar uma gravidade paciente ou algo que fosse um risco. E lembrando que neste fim de semana ainda tem vaga para o curso de imersão em radiofrequência, nos dias 18 e 19 de novembro, aqui no Recreio dos Bandeirantes. Se você quer aprender a fazer radiofrequência facial e corporal e praticar com pacientes modelos, comente aqui abaixo que a Ivy vai entrar em contato para tirar todas as suas dúvidas. Te espero lá!